Boa noite a todos. Boa noite. Foi nos sugerido, a trazer para essa Semana Espírita este tema, perseguições espirituais. O que vem a ser perseguições? O que será? Perseguições. Alguém tem alguma noção? O que é perseguição? Nós fomos então buscar lá no dicionário Friedman, o que é perseguir? Tem várias informações sobre o que é perseguir. Ir no encalço de seguir alguém, atormentar alguém com pedidos inconvenientes e insistentes, punir alguém de alguma forma, castigar, impor tortura, tratar com violência. Também pode ser lutar para obter algo, perseguir o sucesso, a fama, tentar alcançar, adquirir. Então, isso é perseguir, né? Vamos falar sobre as perseguições espirituais. Então, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, pergunta 388, que Allan Kardec pergunta: os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seria o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Pergunta que Allan Kardec faz. A gente vê uma pessoa, a gente costuma falar, é amor à primeira vista, né? Ou talvez nem conhece direito aquela pessoa. Nossa, eu não vou com a cara daquela pessoa. Eu não suporto ficar perto daquela pessoa. Eu não suporto o assunto daquela pessoa, né? Então são vários assuntos aí em torno desse relacionamento pessoal. Então Allan Kardec faz essa pergunta aí, tá? Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seria o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Os espíritos superiores dão uma resposta bem significativa. Eles respondem: há entre os seres pensantes, seja, nós, seres humanos, ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a busca desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Pergunta 388 do Livro dos Espíritos, tá certo? Allan Kardec era professor de magnetismo, entendia profundamente sobre magnetismo. Mas aqui os espíritos superiores responderam essa pergunta para Allan Kardec, mas servindo para a humanidade. Nós temos conhecimento sobre magnetismo? Muito pouco, né? Mas muito pouco, né? Nós já ouvimos falar, o magnetismo é o ímã, né? Você pega ali um ímã, encontra um moedinho com o ímã dele, ele puxa de um lado, do outro lado, ele expulsa, né? Mas e o magnetismo humano? E o magnetismo espiritual? Tá, então é um assunto realmente bem profundo, e o Espiritismo traz para nós com muita clareza esses assuntos sobre magnetismo, principalmente nas obras de André Luiz. As obras de André Luiz tratam com muita propriedade sobre o magnetismo humano espiritual. Quando a gente estuda essas obras com atenção, então vamos perceber as colocações desse espírito André Luiz. Allan Kardec, lá na Revista Espírita, também, de julho de 1869, né? A gente colocou ali. O que é magnetismo? O que é magnetismo? Então, Allan Kardec nos explica na Revista Espírita. Sendo o magnetismo o fluido circulante que cada criatura assimila, tá? Assimila a sua maneira e em graus diferentes. Pode-se ver nele esse imenso encadeamento
e essa imensa atração que une e desune, atrai e repele todos os seres criados. Todos os seres criados por Deus têm magnetismo. Então o nosso magnetismo humano também pode o quê? Pode atrair, como pode também expulsar. Então veja bem, quem está buscando realmente essas perseguições espirituais, buscando lá na raiz, tá? Esse motivo do magnetismo. Tudo começando pelo magnetismo, pelo fluido, né? Quando se é atraído por outra pessoa, convém analisar qual o tipo de atração que os envolve. O espírito Miramês está nos comentando isso aí. Quando se é atraído por outra pessoa, convém analisar qual o tipo de atração que os envolve. Que tipo de atração? Uma atração negativa ou positiva? Um magnetismo positivo ou um magnetismo negativo? O que está me atraindo? Por que eu estou interessando tanto naquela pessoa? Da mesma forma, o porquê que as pessoas estão interessando tanto em mim? Vejam bem que tudo está ligado no magnetismo. Não há ligações por acaso. Existe uma energia que nos prende por simpatia, semelhança de vibrações que um transmite ao outro, qualidades imprimidas pelo amor ou pelo ódio, nas fibras mais íntimas de quem recebe ou doa. Então veja bem que o Espírito Miramês nos faz essas colocações aí. Para o bem ou para o mal, essa atração está ligada então, esse magnetismo que vai buscar, atrair ou expulsar. Miramês continua assim: a intimidade do magnetismo é tocada por uma força gerada em cada ser. De que maneira? De acordo com os nossos sentimentos. Nós somos dínamos, geradores de energia. Nós é que geramos esse magnetismo em nós, pelo nosso sentimento e pelo nosso pensamento. Nós estamos gerando então essa energia. Em mundos adiantados, o magnetismo espiritual é o guia de todos os movimentos para o bem, de todas as comunidades já limpas das paixões inferiores. Nós vamos transformar o nosso planeta Terra com esses mundos adiantados? Depende de nós. Nós somos a humanidade, nós somos os habitantes deste planeta. Então veja bem que o Miramês nos coloca com muita sabedoria essa colocação para a nossa reflexão. Que tipo de mundo eu quero viver? Eu quero viver no planeta Terra de que maneira? Tá, então depende da nossa geração dessa energia. Depende da nossa geração desse magnetismo espiritual. Como nos diz aqui, mundos adiantados, o magnetismo espiritual é o guia de todos os movimentos para o bem. Já se comunicam só pelo pensamento. Um junto com o outro transmite o pensamento, né? Que é esse magnetismo, essa energia, um sabe o que o outro está querendo. Em mundos adiantados. E é isso que nós queremos para nós. Que o nosso planeta tão bonito seja um desses mundos adiantados. Agora depende de cada um de nós. Essas bênçãos de Deus não podem ser usadas no sentido de alimentar as inferioridades dos impulsos negativos, pois a resposta virá no mesmo teor da emissão. Se eu emitir esse magnetismo negativo, através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas palavras,
Eu estou expelindo, então, essa energia negativa, esse magnetismo negativo, que eu vou entrar em sintonia com outra também negativa. Isso tanto faz nós reencarnados quanto os desencarnados. Eu vou entrar em sintonia com o reencarnado, mas também com o desencarnado. Eu vou atrair esse desencarnado negativo para mim. Vai ter aquela ligação realmente como um imã. Puxando, é esse magnetismo. Um atraindo o outro. Que tipo de companhia nós queremos? Depende de nós. Tudo depende de nós. Os maus espíritos percebem as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Isso que Allan Kardec nos coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 16. Tá? É um capítulo que fala somente de preces. Então, o que vai atrair para nós? Esses espíritos malfazeiros, esses espíritos inferiorizados, que ainda estão ligados a esse magnetismo inferior, com esse magnetismo negativo. Se nós também usarmos dessa energia, nós vamos então atraindo. Por quê? Nos diz Allan Kardec, os maus espíritos percebem as chagas da alma, ou seja, percebem os nossos vícios. Percebe os nossos vícios, que vai funcionar como esse imã atrativo. Como essa energia, tá, com esse magnetismo, que vai então atraí-los para nós. Como as moscas farejam as chagas do corpo. Ou seja, mosca fica em algum lugar limpinho? Não fica. Elas farejam onde está com mau cheiro. Não é isso? Então, assim também são os espíritos inferiores. Eles vão farejar onde está havendo aquele sentimento, aquele pensamento também negativo. Eles vão sentir, então, atraídos. E pode, então, começar aí uma perseguição espiritual. Da mesma forma que limpais o corpo para evitar os vermes, deveis limpar também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Nos recomenda Allan Kardec. Tá? Se nós não tomarmos banho, tá certo? Nós vamos atrair as moscas, né? Os mosquitos humanos, os vermes, tudo aquilo que gosta de impureza. Nós gostamos e devemos, né, ter o asseio aí no nosso corpo, é lógico. Mas e o nosso asseio espiritual? Nós esquecemos que nós estamos também emitindo, tá? Esse também mau cheiro espiritual. Sim, porque pensamento tem força, tem peso, tem cheiro, tem odor. Pensamento sim, energia, tem tudo isso. Se nós não fizermos então a nossa reforma íntima, a nossa correção do que nós estamos pensando e sentindo, nós vamos atrair então esses espíritos também inferiorizados para nós. Trazendo aí, tá, a perseguição espiritual. Qual o mecanismo de contágio obsessivo? Allan Kardec também nos coloca na Revista Espírita de 1867. Os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza que os fluidos similares. Compreende-se que cada indivíduo traga consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus. A atração, quem faz a atração desses espíritos? Somos nós. Nós não queremos atrair espíritos bons. Todos nós queremos atrair espíritos bons. O que nós devemos, então, ser bondosos? Se eu quero espíritos bons ao meu lado, eu tenho que ser bondoso. Se eu quero um espírito humilde, simples, de coração, conforme ensinou Jesus, eu tenho que ser simples e humilde de coração.
energia atraindo energia similar. Se eu for uma pessoa que estou emitindo energia de inveja, de ciúme, de raiva, de ódio, de maledicência, observando os defeitos dos outros, que tipo de energia, que tipo de espíritos eu vou atrair para me perseguir? Espírito da mesma categoria, com esse mesmo pensamento, com essa mesma energia, com esse mesmo fluido que vai entrar em sintonia e vai então puxar para o lado. Mecanismo de contagem obsessivo. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Se eu estou no meu trabalho, um colega meu começa a reclamar do chefe, ou reclamar do trabalho, e eu entro também naquela sintonia e começo a reclamar também da empresa, do chefe, dos colegas, do próprio trabalho em si. Olha o que André Luiz coloca, tá? É trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Aí vai temperar com o mesmo magnetismo meu. Como eu disse, André Luiz, né? As obras de André Luiz falam muito de magnetismo espiritual, perseguições espirituais. Então, em qualquer lugar que nós estejamos, nós vamos então fazer aquela mistura de pensamento, de sentimentos, está temperado com o nosso, como nos fala André Luiz, e dali vai surgir o quê? Depende de cada um de nós. Obsessões coletivas. Lá na Gênesis, Allan Kardec também nos coloca aqui, são as mais das vezes individuais a obsessão e a possessão, mas não raro são epidêmicas. Não raro são epidêmicas. Quando sobre uma localidade se lança uma revoada de espíritos, de maus espíritos, né? É como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode então ser muito considerável o número de indivíduos atacados. Na revista Espírito também, Allan Kardec dá como exemplo, tá? Um lugarejo na França chamado Morzine. E então lá, cerca de 2.500 habitantes, tá? Um lugarejo bem pequeno. E lá na época de Kardec, então, a Kardec tinha escrito as duas primeiras obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Então, nesse lugarejo começou então as pessoas se sentirem perturbadas, geralmente jovens, e na maioria do sexo feminino. Tá certo? Tinha os dias certos, um dia estava tudo bem, mas de repente era atacado. Tá? Entrava nas igrejas, quebrava as igrejas, tá certo? Falava palavrões de baixo nível e chamaram médicos, né, para fazer aquela avaliação. Diziam que estavam loucas, que elas não estavam sabendo o que estava falando, o que estava fazendo. O Espírito São Luís, protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde trabalhava Allan Kardec, orientou Allan Kardec para ir naquele lugarejo fazer ali então pesquisa. E lá então foi Allan Kardec fazendo a pesquisa, percebendo então o alto nível, tá, dessa epidemia obsessiva. Por que não dizer obsessiva? Às vezes, lá no Livro dos Espíritos, eu não me lembro qual pergunta, que é tratado sobre possessão,
Os espíritos dão as respostas, depois Allan Kardec faz um comentário. No livro dos médios também, me parece que na questão 241, 242, Allan Kardec também faz uma colocação sobre possessão. Onde Allan Kardec diz que, no livro dos espíritos e no livro dos médios, ele diz que não há possessão, e sim subjugação. Inclusive, muitos estudiosos do espiritismo fazem essa tese do livro dos espíritos e do livro dos médios. Mas, da Revista Espírita, de 1858, dezembro de 1858, Allan Kardec faz uma correção. Ele diz o seguinte: havíamos dito que não havia possessão, mas temos observado nos nossos estudos que há possessão. Possessão com esse espírito, a possessão pode ser usada pelo espírito inferior como para o espírito superior. Aí a diferença de uma obsessão. Se o espírito inferior toma de vez o corpo da pessoa, ele não vai tomar o corpo. O meu espírito vai ficar de lado, mas vai ser então invadido. O meu corpo estará invadido por esse espírito inferior. O corpo é meu, eu estou aqui ao lado, mas estou sem forças. Ele vai se apoderar de mim e vai falar o que quiser. É o que estava acontecendo com esses adolescentes. Então, depois que Kardec fez esse estudo, que ele viu sobre essa perseguição espiritual que estava ocorrendo, ele constatou sobre a possessão. Que há possessão. Tá certo? Agora, imagine um espírito bondoso. Certa vez eu estava assistindo no YouTube uma palestra do Divaldo Pereira Franco. Se não me engano, foi no centenário de Chico Xavier. Divaldo lá na Federação Espírita Brasileira, fazendo uma palestra e, de repente, o Bezerra de Menezes, né, toma ali com ele e começa a falar. A gente percebe claramente a transfiguração de Divaldo. Voz completamente diferente, tá certo? E a fisionomia também completamente diferente. Isso aí, na minha avaliação, pode ser uma possessão de um espírito benfeitor. Neste caso, o médium, né, do quilate de Divaldo permite que o espírito realmente ele fique também de lado, porque ele é o dono do corpo ali, provisoriamente, né? Mas e permite que o espírito transmite a moral. Tá certo? Então, essa colocação aqui, que a gente colocou, tá? É muito sério. Essa obsessão ou possessão, tá certo? Epidêmica, numa grande quantidade de uma só vez. Isso ocorre realmente. A ideia enfermiça, sem contornos definidos, alcança os painéis mentais sutilmente. Essa perseguição espiritual, tá certo? A ideia enfermiça, a ideia negativa, a ideia de maldade, sem contornos definidos, alcança os painéis mentais sutilmente. Porque eu estou também entrando em sintonia. Então vem bem sutil, nos perseguindo. Se recusada, apaga-se em névoa diluente para repetir-se com maior intensidade, até alcançar correspondente vibratório na mente receptora. Quando Joana de Ângeles coloca, olha, se recusada, tem um espírito inferior que está tentando me perseguir, me atacar. O que a Joana de Ângeles está querendo dizer? Se recusada, aquela interferência dele, apaga-se em névoa. Recusada de que maneira? De acordo com a minha condição moral. Se o espírito quer me perseguir, quer me atacar, mas eu estou trabalhando no bem, eu estou me esforçando para corrigir os meus pensamentos, os meus sentimentos, né? Somente no bem. Ou seja, eles vão chegar então a encontrar, né, uma barreira ali, tá certo? Mas eles vão dispensar? Ainda não.
Eles são persistentes. Esses perseguidores são persistentes. Eles vão persistindo. Tá? Vamos ver mais o que a Ivana Direito coloca. Desde que o agente obsessivo é persistente no plano negativo, este muda de técnica toda vez que é repudiado, mantendo rigoroso cerco em torno de quem lhe padece a influência, caso essa não se fortaleça nos valores morais e espirituais. Eles mudam de técnica. Percebe que a maneira que eles estão querendo me perseguir não estão encontrando acesso em mim. Eles vão mudar de técnica. E nós vamos continuar com a mesma técnica do bem, da moral. Esse é o nosso caminho. Por isso Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém será feliz sem seguir os ensinamentos de Jesus. Esforçar para seguir Jesus. Mentes viciadas, com mais facilidade, aceitam as sugestões morbídicas, que lhes são insufladas dentro do campo em que melhor se expressam. Desconfiança, ciúme, ódio, desvario sexual, dependência alcoólica ou toxicômana, gula, maledicência, e assim vai então todos os nossos vícios físicos e morais que eles vão atacar. Certa vez, também na obra de André Luiz, ele nos diz que adentrou num ambiente, não foi convidado pelo seu instrutor, e chegando lá, o instrutor André Luiz disse: vamos no conduzinho ali para você ver alguma cena que você poderá tirar proveito para estudos. Adentraram numa salinha, onde estava lá uma pessoa escrevendo, né? Fumando, bebendo e escrevendo a matéria. E junto com ele, um grande perseguidor. Então o instrutor André Luiz falou para ele: isso aqui se trata, esse rapaz é um jornalista. Esse irmão que está perseguindo ele, está intuindo ele a escrever uma matéria para o jornal. Porque ele não é perseguidor, ele não é obsessor do jornalista. Ele é perseguidor de uma moça aqui na cidade. Mas ele não está encontrando acesso para perseguir essa moça. Sempre que ele tenta, ele não consegue, porque ele está trabalhando com o bem. E havia tido um grave crime na cidade. Mas o perseguidor queria persegui-lo. Procurou o jornalista, que deu acesso para ele naquele ambiente, bebidas, cigarro, pensamentos na mente, aquele magnetismo negativo que atraiu. E estava intuindo então o jornalista colocar a matéria sobre aquele assassinato, tá? Prejudicando a moça, como se ela tivesse uma grande culpa naquele assassinato, onde todos poderiam ler aquela matéria. Viu onde eles vão? Quando encontram resistência, eles vão procurando algum meio. Mas nós devemos persistir no bem, no caminho certo, no caminho da verdade, no caminho do bem, no caminho da caridade, fechando todas as portas para essa perseguição espiritual. Não ouvides que todos os perseguidores são habitualmente enfermos de espírito, acomodados ao mal. Todos os perseguidores são espíritos ainda enfermos. Será que nós já fomos perseguidores também de alguém? Com certeza. E será que nós ainda poderemos ser perseguidores de alguém? Possivelmente. Com certeza. Se eu desencarnar com raiva, com ódio, com sentimento de vingança, com negatividade comigo, com certeza eu vou perseguir alguém. Mesmo sem desencarnar, se eu ficar com raiva, com ódio de alguém, com desprezo de alguém, não é isso?
eu vou ser um perseguidor daquela pessoa, tanto reencarnado quanto desencarnado. Aí esse magnetismo então vai juntar e todos vão sentir mal. Então sempre temos que colocar em mente isso que o Emmanuel está dizendo. Não duvide que todos os perseguidores são habitualmente enfermos de espírito, acomodados ao mal. Geralmente, algumas casas espíritas tem uma pessoa, um médium, que fica para atender pessoas que realmente não estão bem. Né? Geralmente chegam pessoas na casa espírita querendo conversar com alguém, desabafar e falar seu problema. Tá certo? Na maioria, processos obsessivos. Tá certo? Então, muitas casas tem uma pessoa, um médico que fica ali preparado. Tem uma salinha ali que vai ler um evangelho, tá? Para receber essas pessoas. Então, tinha uma moça chamada Célia, que ela estava com ideia de suicídio. Só pensava em suicidar. Terminou a palestra, ela tomou paz, tomou aquele alívio, mas ela saiu do salão da palestra e foi procurar esse médico para conversar. Tá certo? Para receber umas palavras de consolo. E ela então, quando começou a conversar com esse médico, os benfeitores espirituais, porque de repente ficam muitos irmãos do lado de fora da casa espírita que têm vigília espiritual. Os espíritos benfeitores não deixam entrar aqueles que estão querendo fazer alguma tragédia na casa espírita. Eles são desamparados? Não. Os espíritos benfeitores colocam lá de fora, telão, colocam alto-falante, né, que a gente não vê com os nossos olhos, para que eles também sejam beneficiados. Então, neste caso, esse perseguidor espiritual dessa moça não pôde entrar, ele ficou lá de fora. Mas terminada a palestra, os benfeitores então permitiram. Né? Pediu os guardas espirituais, deixa ele entrar. E ele entrou com muito ódio, um perseguidor que estava cultivando muito ódio. E ele já foi direto na Célia e gritando para ela: Mercedes, dessa vez você não escapa. Dessa vez você não escapa, dessa vez de mato. E foi cercado, logicamente, pelos benfeitores. Que caso contrário, tá, ela ia cair da cadeira. E certamente os trabalhadores reencarnados da casa espírita iam chamar a ambulância, colocar no carro e levar para o hospital. Mas a benfeitora, tá, ali junto, não deixou que ele aproximasse de Célia. Mas eu gritando com ela de Mercedes, dessa vez você não escapa. Porque Mercedes era a reencarnação última dela. Era o marido dela. Que eles tiveram a desavença de muito ódio na reencarnação passada. Houve uma perseguição espiritual ferrenha no mundo espiritual. Ela teve a oportunidade de reencarnar para reparar. Mas mesmo assim ele descobriu onde ela estava reencarnada e continuou na sua perseguição espiritual. E qual foi a recomendação, a intuição que esse médium recebeu para falar para Célia? Célia, continua tomando passe, continua vindo na casa espírita, peça descobre alguma tarefa na casa espírita, ajude a trabalhar no bem, não desista do trabalho no bem. Ele recebendo as intuições dos benfeitores, a recomendar isso para ela. Porque a nossa fortaleza está nisso realmente. Bem, só assim os nossos perseguidores vão, entendeu? Talvez até é desejo nosso que eles aprendam também o bem, que o bem faz bem. Se o bem está me fazendo bem, pode fazer bem para eles também. Então é esse magnetismo que nós temos que entender, né? Muitos trazem no peito o vulcão do ódio, exalando os fluidos comburentes do fogo devorador que lhes consome a vida, abrindo para si mesmos a cova de dor, a que descerão para a bênção expiatória.
Se todo perseguidor descobrir, ter a certeza que o maior sofredor é ele, e será ele ainda mais se continuar perseguindo, ele para de perseguir. Certo, nós também. Mas não vamos perseguir ninguém, nem aqui encarnado, e nem quando nós desencarnarmos. Porque depois vem então a expiação. Expiação é pior do que provação. Na expiação sofre o espírito e sofre o corpo. Até aprender. Todos nós fomos criados para aprender a amar profundamente um ao outro. Respeitar profundamente um ao outro. Como ser filho de Deus. Como irmãos que somos. Todo perseguidor é um doente que está nas vésperas de enfermar-se mais ainda. Se continuar com esse desejo de vingança, com essa perseguição, vai ficando cada vez mais enfermo. A expiação vai só piorando. Aprendamos a ver no perseguidor um espírito que ainda não tomou maior consciência de si mesmo. Ele também vai continuar vivendo e não sabe o que o espera. Não sabe o que o espera. Se soubesse, ele largaria com certeza, de perseguir. Ele iria trabalhar esse ódio, essa revolta, esse sentimento de vingança, que é um sentimento terrível. Às vezes a gente pensa assim, graças a Deus eu não penso em vingança de ninguém. Nós temos ainda, a maioria de todos nós, está certo? Quando você vê na televisão que a polícia prendeu a pessoa que cometeu estupro numa criança, eu já estou vendo alguém fazer assim. Qual é o sentimento que vem em você? Tomara que isso aí morra na cadeia. É isso? Tomara que isso aí morra na cadeia. Isso não presta. Sentimento de vingança. É nosso irmão que não sabe o que faz. Vai sofrer mais ainda. Não sabe o que o espera. Vicente, então qual é a nossa saída? Prece. É difícil. Nós ainda encontramos dificuldades, mas é o caminho. É um caminho nosso. Prece para ele, para que ele caia no arrependimento, para que ele não cometa isso mais. Porque se nós jogarmos sobre ele esses pensamentos negativos, ele já está com pensamento negativo, com ações negativas. Ele vai receber essa chuva de magnetismo negativo ali, de energias negativas, que vai ficar muito prejudicado e ainda vai prejudicar mais gente ainda. Até que ele possa cair numa condição aí de ovoide. O que é essa condição de ovoide? Ele vai perder o seu formato no plano espiritual, ele perde o seu formato humano. E é isso que nós desejamos para o próximo. Ele é o nosso próximo. Ele é nosso irmão. Eu vou querer que ele continue fazendo mal? Não. Mas não é desejando que a polícia prenda ele, que ele morra na cadeia. Não é isso, não é o remédio. O remédio chama-se prece, oração, boas vibrações para esse irmão. Empatia, a gente se colocar no lugar do outro. Se já envolve no manto do amor e da caridade, é provável que esteja salvo do ataque direto. Olha aí, André Luiz também nos colocando isso aí. Se você já está nesse manto do amor, você não tem ódio, não tem raiva, você sabe perdoar com muita facilidade, está envolvido em caridade, é provável que esteja salvo do ataque direto.
É provável, não quer É dizer provável. Olha a colocação do André Luiz. É provável que esteja salvo ataque direto, mas pode vir indireto. Ele falou em caridade, mas não é aquela caridade de dar um pãozinho, um pratinho de sopa, uma cesta para o outro. Você não deve ver, nossa, é uma obrigação. É a benevolência para com todos. Todos. É a indulgência para as imperfeições do próximo. Porque tudo aquilo que nós observamos do próximo, tá? Com certeza, lá no fundo da nossa intimidade, pode estar escondido em algum lugar. Basta nós encontrarmos. Perdão das ofensas. Isso aí é a verdadeira caridade, conforme entende Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Quando nós estamos praticando isso aí, André Luiz está nos dizendo, né? É provável que esteja salvo do ataque direto. Contudo, é bom estar atento nas situações em que os inimigos invisíveis procuram te ferir o coração através dos afetos mais próximos. Se não vierem direto, eles vão procurar o mais próximo. Tá certo? Tem também, estou cheio de historinha hoje, né? Tem uma historinha também que tinha uma mulher que trabalhava numa casa espírita. E ela era muito dedicada. Era super dedicada na casa espírita. Era bondosa, simples, só conversa otimista. Tá? Mas o perseguidor espiritual dela queria afastá-la da casa espírita. E não estava tendo acesso direto a ela. Olha só a astúcia. Eles não estavam tendo acesso direto a ela. Tá? O marido dela era alcoólatra. O que a equipe de perseguidores, os chefes perseguidores, fez? Eles não tinham um especialista no caso. Eles fazem troca de especialista, tá? Eles não tinham um especialista no caso do alcoolismo. Mas contratou, pediu emprestado de outro falante. Algum perseguidor que era especialista, tá? Na área alcoólica. Pediu emprestado por algum tempo. Mas se me empresta, eu te empresto também. Vamos trocar aqui. Tá certo? Então, esse perseguidor foi então o senhor, que era alcoólatra, tirou dele o alcoolismo, fez ele tomar nojo do álcool, tá? E levou ele para a igreja evangélica. Os obsessores, os perseguidores, levou ele para a igreja evangélica, tornou evangélico. Lá no templo evangélico, os obsessores, os perseguidores espirituais, se aproximavam do pastor, tá? E dizendo, ele como exemplo, olha só o fulano de tal, era alcoólatra, veio para cá e largou de beber. Né? Então, alguém aqui que tiver família espírita, não deixe ir para o espiritismo, não. Isso é do demônio. Eles falando, né, da intuição do pastor. Espiritismo é coisa do demônio. Quem aqui tiver família espírita, proíba, não deixe ir. Olha a astúcia para atingir a mulher. E o homem realmente ficou desinquieto em casa. Você vai largar aquele inferno lá da casa espírita, que lá é só prejuízo. Foi só entrar na igreja ali, eu larguei de beber. Olha só onde é que eles foram. Se entendeu? Mas não conseguiram, não. A mulher era persistente no bem. Se está no livro, aconteceu na casa espírita. Certo? É um livro que fala muito de perseguições espirituais. De Emmanuel Cristiano, médium. Viu? Foi no marido da mulher, fez um bem para o marido da mulher, apesar de ser perseguidores do mal, tá? Mas para atingir aquela mulher que era muito dedicada. Fiquemos atentos.
Nessas ocasiões, mobiliza todos os recursos que acumulaste no aprendizado do Evangelho e, confiando no apoio divino, entrega-te às mãos de Jesus, compreendendo e perdoando. Melhor antídoto para nós chama-se perdão. Nós vamos criar então esse magnetismo, essa energia. Vai dar uma cerca para nós, vai nos cercar. É sermos persistentes no bem. E a libertação espiritual? Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir contra a obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí para o obsidiado a necessidade de trabalhar a sua própria melhora, a sua própria reforma íntima. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Allan Kardec pergunta, está lá no Livro dos Médiuns. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Eles respondem, sim, mas é o que não se faz. E é o que não se deve deixar de fazer, porque muitas vezes é uma tarefa que vos é dada e que deveis cumprir caridosa e religiosamente. Se nós persistirmos no bem, nós estamos servindo de exemplo para eles e desejando que eles também se transformem. Pelos sábios conselhos, pode-se induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Quando for fazer a campanha do filho, convida eles. Olha, vou fazer a campanha do filho, isso é para o bem do nosso próximo. Vamos também, você vê tanto que é bom. Isso. Tem gente que quer afastar, né? Só Deus me livre, não sai de mim. Ou vou lá no centro para fazer um descarrego em mim. Tem muita gente que é assim, né? Nossa, eu não. Talvez eu prejudiquei muito ele no passado. E agora está me perseguindo. Que tal, então, através do nosso exemplo, dos nossos conselhos, nós possamos levá-lo ao arrependimento, né? E apressar o progresso dele também. Orai pelos que vos perseguem. Jesus que já dissera isso. Nós devemos orar para aqueles que nos perseguem. Compadecei-vos de quantos se consagram a estilar a peçonha da crueldade dos corações alheios, porque toda perseguição nasce da alma desventurada, que em vigilância entenebreceu. 2000 anos atrás, Jesus já dissera para nós. Jesus, em seu amor e sabedoria, não nos inclinou a lutar contra semelhante fantasma, induzindo-nos à bênção da compaixão, qual se fôssemos defrontados pela peste contagiante. É Jesus que nos disse para orarmos para os nossos perseguidores, que para eles será um remédio e para nós também. Encerrando então a nossa fala, essa reflexão aí. Jesus era hábil nessa ciência, operando fenômenos de todas as modalidades. Usemos desse magnetismo divino para desfazer a antipatia que alguém tenha de nós. Não paguemos o ódio com ódio, mas sim desfaçamos com amor. Com amor verdadeiro. Tá? Eu agradeço muito, tá? essa sintonia que nós estamos aqui, tá? Essa vibração de carinho, de amor, e que possamos refletir bastante sobre o ensinamento desses sábios espíritos que traz para nós, para que nós possamos entender, então, esse mecanismo da vida corpórea e da vida espiritual. Muita paz, que Jesus nos ampare, nos abençoe e que continue nos dando muita força, né, para o nosso alívio. Muita paz e obrigado. Que sincero, obrigado a você.